Muitas vezes nós somos tentados a fazer uma leitura imediata, como se nós pudéssemos ler o Apocalipse numa espécie de sequência linear. Entendendo que o Apocalipse foi escrito na época de Domiciano, escrito pelo apóstolo João, ainda que tenha havido uma certa discussão, um certo questionamento sobre se o João evangelista pode ser o João do Apocalipse por causa da diferença de estilo literário, de vocabulário e outros elementos, nós devemos dizer que nenhuma outra hipótese, ideia suficientemente clara pode apresentar uma outra alternativa melhor do que a do apóstolo João. Nós, portanto, tendo esse livro desse ambiente, desse contexto do final do século I, que evoca toda essa situação de perseguição da igreja cristã que estava crescendo cada vez mais no Império Romano, a grande pergunta que precisa ser considerada é como é que devemos entender o livro do Apocalipse. Em primeiro lugar, para interpretar o Apocalipse adequadamente, é necessário, reconhecendo que esse gênero apocalíptico tem características próprias, alguns cuidados são muito valiosos para entender o texto. Em primeiro lugar, não é possível fazer uma leitura do texto absolutamente linear e literal. Muitas pessoas, quando entendem o livro, parece que imaginam que apenas é um acontecimento depois do outro, numa espécie de sequência cronológica. E nós, vendo o livro, a princípio, podemos até imaginar que isso pode ser assim, e que muitas das figuras que aparecem lá são figuras literais, mas é muito claro que, sendo um livro apocalíptico, com todo o seu rico simbolismo e com o seu perfil apocalíptico, como nós já mencionamos, de perfil secular, se você ler o livro de Daniel, por exemplo, vai ver que a visão do capítulo 2 é a mesma visão do capítulo 7. Então, essa ideia de retomar o mesmo assunto para, vamos dizer, dar uma ideia mais clara, com um perfil didático de ênfase na ideia que está sendo apresentada, é uma das características que marca essa literatura apocalíptica. Embora boa parte dos livros apocalípticos não apresentasse o nome do seu autor, nós vemos como João se apresenta até em função de dar a sua palavra de autoridade apostólica nesse livro que é tão importante. E dentro desse contexto, que a gente vai ver, na verdade, uma espécie de teologia da história, o Apocalipse, para ser entendido, deve ser percebido nessa dimensão quando a literatura hebraica sai da sua dimensão mais particular, mais nacional, para reforçar a ideia de que Deus não é o Deus apenas dos judeus ou do povo de Israel, Ele é o Deus de toda a terra. Por isso esse triunfo apoteótico, essa ideia das nações todas serem atingidas e alcançadas pela grande salvação que começa dentro da história de Israel, mas transborda para o mundo, essa apoteose histórica é uma das referências fundamentais, o que nos ajuda a entender que, embora muitos símbolos sejam judaicos, muitos símbolos sejam tirados, por exemplo, de Gênesis e de Êxodo, e até mesmo dos profetas e da história do antigo Israel, lá nas páginas do Velho Testamento, está claro que o autor quer focalizar essa grande comunidade de cristãos, gentios em toda parte, e esta realidade de que gente de todo povo, tribo, língua, raça e nação vai reconhecer o Cordeiro, Jesus, o Rei dos Reis. É valioso também, ao ler o livro, entender que Apocalipse vai apresentar o que a gente chama de um certo dualismo. Que tipo de dualismo é esse? No Evangelho de João, a gente já percebe essa realidade dualista que ou alguém
tem a vida eterna ou não tem a vida eterna. Ou essa pessoa ouve as palavras de Deus ou ela rejeita as palavras de Deus. No Apocalipse não há um espaço para o cinza. Não há um espaço para o meio termo. Não é possível, por exemplo, ser leal ao Rei Jesus e não ser. Aquele que é morno será vomitado da boca, diz o texto. Por isso, nesse contexto de resistência e fidelidade diante do compromisso cristão de ser servo e seguidor e discípulo de Jesus, é necessário entender que Apocalipse vai estabelecer essa distinção muito clara. Ou Roma, Babilônia, ou o reino de Deus. Ou César, ou Cristo Jesus. Ou a realidade do pecado, de entregar-se à idolatria, à imoralidade, a todo tipo de pecado, ou o caminho da pureza, o caminho da santidade, o caminho dessa jornada com Cristo Jesus. Nessa dimensão, a gente percebe que a chamada ao povo de Deus é a sua persistência, é a sua fidelidade e é a plena segurança de que o desfecho final, não só na vida eterna, mas da intervenção última de Deus da história, trará a bem-aventurança final, porque aqueles que creram terão a vida eterna e aqueles que rejeitaram a salvação sofrerão condenação e perdição. Quando nós entendemos esses elementos, nós vamos ter condições de ler o livro de Apocalipse de maneira mais adequada. Os aspectos que envolvem o elemento não literal, o elemento simbólico, o aspecto dualista, a literatura com esse perfil secular e os motivos por trás do texto com a perspectiva de ler os símbolos a partir do seu significado dentro do contexto judaico e o cenário histórico que envolve o contexto de Roma num certo sentido. Apocalipse poderia funcionar perante Roma como uma espécie de atitude subversiva para o governo romano, pois havia a rejeição de que o imperador fosse o rei definitivo e pudesse ser considerado divino, porque só Cristo Jesus, ele sim é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme a palavra de Deus nos afirma no livro de Apocalipse. Depois dessas coisas, olhei. João está agora diante de uma porta aberta. Nós já falamos de portas em capítulo 3, a porta do reino, com a chave de Davi, que está nas mãos do Senhor. Mas também tem essa porta diante da qual Jesus está batendo, esperando que alguém aceite ele para essa entrada para a comunhão junto com ele. Esta porta é para nós adorarmos junto com aqueles que adoram lá no céu. Parece que a conexão entre capítulo 4 e capítulo 3 é justamente esse fator de que a adoração é uma solução para os problemas da igreja, tanto da perseguição como também da apatia, falta de compromisso. João é convidado a subir para cá, isto é, para o céu, para mostrar ou receber aquilo que deve acontecer nas coisas futuras, eventos futuros. Imediatamente foi tomado no Espírito. No original, a ideia é que, novamente, o Espírito tomou conta dele, como nós lemos na primeira visão de capítulo 1, versículo 10, e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Esse alguém, podemos bem definir, deveria ser Deus Pai, mas ele é nunca descrito. Ninguém viu a Deus. O que são descritos são aquelas imediações, o que está em volta dele. É impressionante, em volta daquele que está sentado no trono, são esses 24 anciãos, são os seres viventes, são os Espíritos de Deus relacionados com Jesus Cristo de uma forma tão especial. Em volta do trono, nós encontramos esse mar de vidro, encontramos esse arco-íris, que tem cor de esmeralda, e
o próprio luz que emana da majestade de Deus, e como o jaspe e o sardônio, essas são duas pedras que, por um lado, são cristalina, no caso de jaspe, o sardônio, que é um tipo de fogo bem brilhante. A majestade de Deus realmente é difícil de nós percebermos e que nós temos que manter nossos corações bem voltados para Ele. Então, quando nós chegamos lá na frente, ao redor estão esses 24 anciãos e seus tronos onde eles estão assentados. E esses anciãos parecem que estão ligados com aquele texto do Antigo Testamento, em Salmo 89, versículo 6, aqueles seres, uma espécie de conselho divino. Não sei se são anjos, a impressão que alguns intérpretes é que são anjos, outros que são representação de líderes, homens de Deus, os justos do Antigo Testamento, e outros que são também representantes da igreja, das duas alianças. É possível, não há muita base para a interpretação de quem são esses 24 anciãos, mas são muito importantes em termos de adoração, já que eles mostram seu amor pelo Senhor, sua submissão à vontade dele, jogando suas coroas diante do próprio trono, diante do próprio Senhor Jesus. Diante do trono também, João fica vendo e ouvindo vozes, trovões e relâmpagos. Esses são até acréscimos a essa majestade de Deus diante da situação que ele se encontra. Diante dele estão acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos, que aparecem tantas vezes nesses primeiros capítulos de Apocalipse. Os 7 espíritos têm que, de alguma maneira, representar aqueles espíritos do Messias que são descritos em Isaías capítulo 11. Esse centuplo espírito em toda a sua plenitude, que está diante do trono, que está ligado ao Senhor Jesus, como nós vemos no capítulo 5, e também está ligado à própria Igreja de Cristo. Ele é a pessoa que, como Jesus falou para os seus discípulos, eu estarei com vocês, através daqueles espíritos tão intimamente ligados a Cristo, a Igreja recebe a poder e a graça e a visão do Senhor Jesus aqui na terra. Diante do trono havia algo parecido com mar de vidro. É difícil saber o que significa isso, claro, como cristal, apenas que o trono de Deus tem uma reflexão, ao mesmo tempo que tem sua visão clara pela qual a gente vê a própria terra. Deus não tem nenhum problema em ver a realidade que está acontecendo em todas as igrejas, em toda a perseguição, em todo o mundo, porque Ele é soberano sobre tudo. E agora vem aqueles 4 seres viventes que representam os querubim, os serafim, e que talvez representem várias divisões da própria natureza, que estão gritando, clamando, Santo, 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 é o Deus Todo-Poderoso. A adoração, portanto, deve reconhecer tanto a majestade de Deus, como também sua separação de nós na sua perfeita e total santidade. Quando nós lemos o capítulo 4 e observamos tudo aquilo que acabamos de ouvir sobre o significado das visões, de todas as referências da revelação que João recebe, muitas vezes nós somos tentados a fazer uma leitura imediata, como se nós pudéssemos ler o Apocalipse numa espécie de sequência linear. Na verdade, porém, esse tipo de raciocínio que é tão fácil e tão comum para nós, nem sempre pode ser considerada a intenção do livro.
Então, logo no começo, por exemplo, quando nós ouvimos falar da porta aberta no céu, a visão nos diz que a voz como trombeta diz: suba para cá. Algumas pessoas, tentando fazer uma leitura na base de uma sequência, entendem que esse texto pode ser uma referência ao arrebatamento da igreja. Dificilmente isso faria sentido na organização dentro do próprio contexto do Apocalipse. A razão por que nós vamos encontrar essa linguagem de subir para cá, a gente deve lembrar que João vai escrever com uma perspectiva que está levando em consideração a perspectiva hebraica do próprio Antigo Testamento. E o verbo subir é muito importante. Vamos nos lembrar, por exemplo, que para Jerusalém, ninguém nunca vai para lá, sempre sobe para lá. Então essa ideia de, por exemplo, observar o monte de Deus, aquela ideia de aproximar-se do céu como referência ligado ao sagrado, a Deus, tem bastante valor. Então essa ideia de subir está mais relacionado com aproximar-se para contemplar a revelação divina do que uma ideia de arrebatamento. E quando nós prosseguimos e vamos ver o que o texto tem a nos dizer, vamos encontrar alguns elementos interessantes aqui que são bastante pertinentes. Nós vimos algumas figuras interessantes que envolvem, por exemplo, as pedras preciosas. Nós vimos a expressão que diz respeito ao mar de vidro. Nós pudemos ver essa referência dos 24 anciãos, 12 e 12, das 7 lâmpadas acesas. Se você prestar atenção, 7 lâmpadas são as lâmpadas do menorá, do candelabro. A gente vai ter esse mar de vidro, que lembra do mar do templo e até mesmo da bacia de bronze do tabernáculo. Essa ideia das pedras preciosas vai seguramente fazer nos lembrar aqui do que aparece no peitoral do sumo sacerdote. As imagens claramente têm referência a Êxodo. E por que Êxodo? Porque em Êxodo nós temos um paralelo bastante significativo para entender o Apocalipse, porque o cenário é interessante. Você tem um grande império poderoso, cuja referência é o faraó, e aqui você tem um império romano, cuja referência é o imperador Domiciano. Os dois impérios mostram a sua postura pagã ante Deus, de exigência de adoração e de serviço dedicado ao imperador e a esse sistema do mal. E nos dois casos o povo de Deus é escravo. Talvez, ainda que não seja tão determinante, essa seja a razão de fazer uma associação desse povo cristão, aqui majoritariamente gentílico, que sofre na mão do Império Romano, com o povo de Israel que foi escravo no Egito. E por isso é possível que os 24 anciãos sejam uma referência a 12 e 12, 12 tribos, como referência ao Israel antigo, e os 12 apóstolos. É possível que isso seja uma maneira de entender porque esse número vai aparecer aqui. E é muito valioso descobrir que, assim como no tabernáculo, nós temos, quando a gente lê no livro de Êxodo, especialmente focalizando a teologia da adoração que vai aparecer, dos capítulos 25 a 40, e ele termina com a glória de Deus sendo manifestada no tabernáculo. Aqui também nós vamos ver essas referências aos trovões, nós vamos ver a referência aos relâmpagos, que mostram não só um sinal da glória de Deus, mas evoca principalmente aquilo que vai acontecer no Sinai. E como nós ouvimos, o foco parece ser muito nítido na direção adequada e correta, que diante do chamado à adoração falsa, chamado a uma escravidão que envolve uma sobreposição de um servir e adorar, que significa resignar-se, o que indicaria que o reino não pertence a Deus, a convocação é:
não só o consolo da parte de Deus, não só a manter a perseverança e o ânimo, mas ultrapassar, além disso, numa fé quase que parecida com a fé que aparece no profeta Abacuque, que ainda que tudo pareça o mais absurdo possível, é necessário que nós glorifiquemos, nós cantemos, adoremos e venhamos a comemorar o reino poderoso e vencedor da parte de Deus. Por isso, a conexão faz sentido com um chamado para a adoração, conforme nós acabamos de ouvir na nossa última reflexão. Esses 4 seres viventes, que parecem um leão, parecem um boi, parecem também um homem e uma águia. Parece que é uma reflexão baseada em Ezequiel, capítulo 10 e versículo 14. Há uma diferença, mas o interessante, diante daquilo que nós vemos aqui, que esses seres viventes têm algo a ver relacionado com a adoração, já que dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor e Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A santidade de Deus, que é repetido pelos serafins, Isaías capítulo 6, e aqui novamente, é uma referência à separação de Deus entre sua perfeição de todos nós, pecadores, pessoas tão envolvidos com nós mesmos, com o nosso egoísmo, tão faltosos na área de amor e adoração, a capacidade de realmente nos entregar ao Senhor. Então esses seres estão clamando para nós adorar junto com Isaías também foi convocado a adorar ao Senhor e receber essa purificação que ele recebeu nos seus lábios. Toda vez que os seres viventes dão essa honra ao Senhor, que eles dão graças ao Senhor, aquele que está sentado no trono, então nós somos relembrados do fato de que nós também estamos aqui na terra para adorar ao Senhor. E não somente o homem que está adorando, mas nós encontramos nos Salmos, Salmo 19, por exemplo, que a própria criação toda está envolvido nesta oferta de adoração ao Senhor. Porque atrás da razão da criação é justamente a adoração, reconhecimento da glória do Senhor, de sua santidade, de sua importância, da sua centralidade. Nosso mundo é secularizado, esquece dessa realidade, é impressionante. Como uma pessoa pode ler o jornal de hoje, uma revista, e não ver nenhuma sugestão que quem está no trono é o próprio Deus da glória. Os 24 anciãos que se prostram diante do Senhor nessa atitude de adoração também, já que a palavra prostrar-se tem a ver com se colocar humildemente diante do Senhor, ser governado por Ele e reconhecer que Ele é soberano. Eles também estão envolvidos jogando suas coroas diante do Senhor, dizendo: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória. A palavra glória também é uma palavra como a palavra santo, relacionada especificamente com Deus, por causa de sua grandeza, sua majestade e sua soberana total. Glória, de certo modo, ajunta todas as perfeições que nós podemos pensar e imaginar na pessoa de Deus. Glória não é somente brilho, não é somente peso, como a palavra significa no Antigo Testamento, não é somente doxa, que significa aparecer ou pensar. É a palavra que realmente descreve Deus e que separa novamente Ele de todos nós. Até nós lermos em João 17 que a glória de Deus é também repassada para nós através do Senhor Jesus Cristo e através de nossa relação com Ele.
Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória. Vamos ver novamente essa ideia de dignidade no capítulo 5, onde Jesus Cristo é digno de receber a glória que o Pai recebe, a honra que o Pai recebe e o poder que o Pai repassa para o Filho. Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Em outras palavras, como Jonathan Edwards enfatizou, tudo que Deus fez, Ele mantém. Colossenses capítulo 1, versículo 17, tudo se sustenta pelo poder de Deus, hora após hora, minuto após minuto, de maneira que todos nós constantemente reconhecemos essa manutenção dele sobre nossas vidas e nós agradecemos. Essa figura, essa aparência de Deus, que não é descrito, toda aquela arredor de Deus, as cores, os seres viventes, os 24 anciãos, todos são uma conclamação para nós adorarmos verdadeiramente ao Senhor. Capítulo 4 de João, todos lembram do fato que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. O que João vê na presença de Deus são verdadeiros adoradores, porque são seres que não têm nenhum pecado. E como nós vamos entrarmos na presença de Deus, purificados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, temos esse mesmo privilégio, graças a Deus, de nos colocarmos diante dele e qualquer honra que nós temos, colocarmos como essas coroas aos pés do Senhor Jesus. Ele que merece toda a glória, toda a honra e todo o poder. Não somente porque Ele criou todas as coisas, porque também Ele, através do Seu Filho, nos recuperou de nossa pecaminosidade. Uma das questões mais complicadoras para qualquer sugestão de revelação sagrada ou de revelação da parte de Deus é a sugestão de que essas revelações assim apresentadas não são válidas, porque elas representam uma visão particularista da realidade. E assim muita gente, quando reflete, pensa sobre o Apocalipse ou sobre a Bíblia, alguns livros escritos pelos hebreus antigos ou os apóstolos de Jesus, a ideia é que isso parece estar absolutamente relacionado com uma visão de mundo de uma certa época e de um grupo de pessoas que refletia a sua própria cultura. Diferentemente do que a gente poderia imaginar, o pensamento bíblico caminha cada vez numa direção mais clara de uma perspectiva universal da realidade. Por isso é interessante ver que a Bíblia é um dos poucos livros onde os seus protagonistas são absolutamente questionados e criticados, e numa transição no sentido de ver apenas a visão do Deus que se revela, por exemplo, a Israel, vai se mostrar um Deus que também atua nas nações e vai se focalizar a ideia de que Israel existe para revelar a Deus às nações. Por isso, na teologia bíblica, e nós vamos ver isso com bastante força aqui no capítulo 4, nós vamos ver uma ideia de um Deus da história, e isso é muito forte na literatura apocalíptica, quando a gente vê Deus no sentido daquele que controla o tempo, ele é aquele que controla a sucessão dos acontecimentos, mas ele também é um Deus que tem todo o domínio do cenário humano, por isso ele é o Deus que está acima de qualquer perspectiva política limitadora. E para coroar essa visão do Deus que age na história, do Deus que vai agir no cenário da participação humana nos ambientes políticos, nós vamos ver esse convite interessante da
criação. Talvez o elemento, porque aparecem aqui os animais que vai evocar, porque os animais são tanto quanto representativos aqui, além de aparecer o próprio homem, nós temos o leão. O leão é a referência maior nas escrituras dos animais selvagens. O boi, daquilo que é chamado de gado ou os rebanhos domésticos, seguramente é aquele que representa de maneira mais clara o mais representativo deles, e a águia, sem sombra de dúvidas, é a ave que também representa esse caráter de animal mais imponente, ligado ao mundo dos pássaros. Essa ideia, portanto, aparece aqui com esse elemento totalizante, esse elemento globalizador geral de toda a realidade da criação, e nós vamos ver que esse cenário, talvez a razão porque o texto venha dizer que esses animais são cheios de olhos, pode ser uma figura para fazer referência à percepção, à onisciência, ao conhecimento completo de Deus sobre toda a realidade da criação. Por isso é interessante observarmos qual é o cenário que a gente vai ter na perspectiva do Apocalipse, quando nós temos uma época da história, quando as tribos pequenas, limitadas, que viviam assim na antiguidade, vão se tornando dominadas por uma tribo que conseguiu crescer e se tornar um grande império avassalador, fundamentado num politeísmo idólatra e opressor. E nesse ambiente, uma pequena tribo, como a de Israel, surge com o cenário de um Deus tão distinto que não pode ser dominado e controlado. E essa revelação dessa graça, dessa salvação divina, culmina na direção de atingir todas as tribos, todas as nações, e esse Deus, que é o Deus, conforme a gente lembra até da história de Jonas, Deus dos céus, da terra e do mar, é o Deus que necessariamente é tão glorioso e poderoso. Assim, no Apocalipse, nós não temos apenas a revelação de que o Jesus sofredor, o Jesus que padeceu lá em Jerusalém, ele é o juiz dos vivos e dos mortos, aquele todo-poderoso que virá com glória e força na segunda vinda, mas há uma percepção mais ampla e clara de quem Deus é, numa espécie de um contraste com os limites do poderio de Roma, do poderio humano, daquilo que parece tão poderoso e avassalador. Quando se descobre quem Cristo é, quando se percebe a grandiosidade dessa ação de Deus no tempo e no espaço, em todas as dimensões, só resta dizer: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas.